Acabou. Mais uma vez. Brasil 2-1 Noruega. Haaland decidiu. E a gente foi para casa. Oitavas de final. A pior campanha desde 90. 36 anos depois, o mesmo sabor amargo. O mesmo silêncio pesado que todo brasileiro conhece de cor. E agora vem aquela pergunta que a gente tenta evitar, mas não consegue. Por que o Brasil não ganha mais uma Copa do Mundo? 24 anos, 6 edições, 6 eliminações e nenhum hexacampeonato. Essa pergunta dói, mas ela precisa ser respondida. Para entender o presente, a gente precisa voltar ao passado. O Brasil é o maior campeão da história da Copa do Mundo. 5 títulos. Nenhum outro país chegou perto disso. 58, 62, 70, 94, 2002. 5 décadas de glória. Pelé, Garrincha, Tostão, Romário, Ronaldo Fenômeno. Quando a gente olha para esses nomes, entende por que o Brasil sempre foi favorito. Por que o mundo sempre esperava muito. Por que a gente sempre acreditou que o hexacampeonato era só questão de tempo. Só que o tempo passou e o hexa não veio. A última vez que o Brasil levantou a taça foi em 2002, no Japão e na Coreia do Sul. Ronaldo Fenômeno com 2 gols na final contra a Alemanha. Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo. Um time que parecia invencível. Desde então, 24 anos se passaram. E em 2030, quando a próxima Copa acontecer, serão 28 anos sem título. O maior jejum da história da seleção brasileira. 28 anos. Uma geração inteira de brasileiros que nunca viu o Brasil campeão. Mas o que mudou? Por que aquele Brasil ganhava e esse não ganha? A primeira resposta que todo mundo dá é essa. Falta um craque. Falta um Pelé. Falta um Ronaldo. E tem uma verdade nisso. Mas não é a resposta completa. O futebol mudou, o mundo mudou e o Brasil demorou para perceber. Nos anos 90 e 2000, o Brasil exportava craques que dominavam as ligas europeias. Quando a seleção se reunia, era um time de superestrelas que jogavam juntas naturalmente. Hoje, o nível do futebol mundial subiu demais. A Europa profissionalizou tudo. A preparação física, a tática, o sistema. Times que antes eram coadjuvantes hoje eliminam o Brasil sem dó. A Noruega nunca tinha vencido o Brasil antes de 98. Hoje, em 5 jogos, nunca perdeu pra gente 3 vitórias e 2 empates. Isso não é coincidência. Isso é evolução do futebol mundial. Mas tem outro fator que poucos falam abertamente. Essa foi a 7ª eliminação consecutiva para um time europeu. 7ª seguida. Desde 2006, o Brasil não consegue passar por uma seleção europeia numa fase decisiva da Copa. França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014, Bélgica em 2018, Croácia em 2022 e agora a Noruega em 2026. 7 vezes, 7 eliminações, 7 vezes caindo para o mesmo continente. Isso não é azar, isso é um padrão, e padrão pede explicação. E 2014? Como esquecer 2014? O 7-1 contra a Alemanha, no Mineirão, na semifinal, em casa. A maior humilhação da história do futebol brasileiro. 7 gols em 90 minutos. O goleiro Júlio César chorando no campo. O público em silêncio absoluto. Um país inteiro paralisado. Aquele dia marcou uma geração. E talvez tenha marcado também a psicologia da seleção de um jeito que a gente ainda não conseguiu curar de vez. Hoje, em 2026, o Brasil tinha uma geração talentosa. Vinícius Júnior, Endrique, Rodrigo, Rafinha. Jogadores que brilham nos maiores clubes do mundo. Que ganham prêmios individuais. Que fazem gols em Wembley, no Santiago Bernabéu, na Champions League. Mas numa Copa do Mundo o jogo é diferente. Na Copa não tem segundo tempo para se recuperar. Não tem próximo jogo. Uma hora ruim, uma decisão errada, um pênalti perdido e acabou.
Bruno Guimarães perdeu um pênalti no primeiro tempo. Se tivesse entrado, talvez o jogo fosse outro. Talvez o Brasil tivesse vencido, talvez a história fosse diferente hoje. Mas na Copa, o talvez não existe. Existe o placar final. Então por que o Brasil não ganha mais uma Copa? Porque o mundo evoluiu e a gente precisou correr atrás. Porque 7 eliminações seguidas para times europeus mostram que tem algo estrutural que precisa mudar. Porque talento individual não é suficiente quando o adversário tem organização coletiva de alto nível. Porque numa Copa do Mundo, um único jogo ruim encerra tudo. E porque talvez a maior seleção da história ainda esteja procurando o caminho de volta para a grandeza que um dia foi sua. Mas eu preciso terminar esse vídeo com uma coisa importante. O Brasil vai voltar. Sempre voltou. Depois do Maracanazo em 50, voltamos e fomos tricampeões. Depois do vexame de 66, voltamos e fomos campeões com Pelé em 70. Depois do 7-1, em 2014, continuamos tentando. E Hendrick tem 19 anos. Vinícius tem 25. Essa geração vai ter outras Copas pela frente. A dor é real. O luto é legítimo. Todo brasileiro tem o direito de estar triste agora. Mas o futebol brasileiro não acabou hoje. Ele está sendo reconstruído. E quando esse time lá encontrar o que falta, quando juntar o talento que já tem com a organização que ainda busca, o mundo vai sentir. O Brasil vai voltar. A questão é só quando. Se você chegou até aqui, deixa o like. Compartilha com aquele amigo que também está de coração partido e comenta aqui embaixo. Na sua opinião, o que falta para o Brasil ganhar mais uma Copa do Mundo?